Estamos chegando para mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Nós estamos aqui nos estúdios da TV SEAC, a rua 7 de setembro, 8h30, no prédio do SEAC. E você está nos assistindo através da nossa co-irmã, a TV Prevê, também aqui de Bauru. E hoje temos a grata felicidade de mais uma vez receber Sidney Fernandes após o lançamento de mais uma obra. Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Muito obrigado, muito prazer estar aqui novamente. Sidney, nós já fizemos um programa anterior falando um pouco sobre o livro, o processo de criação. No programa de hoje eu queria escolher aqui, eu escolhi 3 temas, então a gente vai caminhar durante esses temas aqui e você pode trazer pra gente alguma situação, alguma resposta. Eu fiquei muito interessado, Sidney, nessa situação da caridade. Você fala da caridade, os temas que eu escolhi aqui, condescendência, crianças, claro, você fala de morte, Jesus, Maria, fala de muitas outras situações. Primeiro, antes de tudo, como você escolhe os temas para esse livro? Como foi escolhido? Bem, há alguns temas obrigatórios. Que não podem faltar. Isso. Então, tanto no primeiro porquê, que nós lançamos em 2021, e este agora, que é uma sequência de temas, nós colocamos temas que precisam ser tratados e fazem parte do arcabouço doutrinário. Faz parte da pureza doutrinária que herdamos de Kardec e foi consolidada pelas obras de Chico Xavier e mais recentemente, nós aqui para Bauru, com as obras, a liderança de Richard Simonetti. Então, nós tentamos seguir as pegadas, ainda que à distância, desses mestres do conhecimento da vida e particularmente da doutrina espírita. Então há temas assim que são obrigatórios. E há temas de agrado do público, de curiosidade do público. Então muitas pessoas querem saber muito sobre os sonhos, muita gente quer saber principalmente com relação ao que eles chamam de encosto. Então há pessoas que pensam que pelo fato de ter contato com uma outra pessoa, chegar no ambiente, pronto, que ela está impregnada. Parece que é uma doença que pega e ela leva o espírito inferior para sua casa. Ah, eu estou carregado, eu peguei um mal olhado. Não tem nada disso, Theo. Quando você está com Deus no seu coração, você tem consciência de que está fazendo o melhor na sua vida, está cuidando bem da sua família, do seu trabalho, da via pública, do contato social, você está de consciência limpa, não tem mal olhado que pegue. Então, há coisas assim que são de maior procura do público. A morte é um outro tema muito recorrente, um tema que sempre é delicado. As pessoas perguntam sobre doenças e mortes prematuras de crianças. Então há sim vários temas recorrentes. Mas, tentando complementar a resposta à sua pergunta, eu diria que as perguntas que você me faz no programa Fagulhas de Luz, que nós temos em várias redes sociais e também em uma das rádios de Bauru, além da nossa, a Rádio SEAC, nós temos ali o próprio público perguntando. É a manifestação das pessoas que não encontram nas suas filosofias e religiões resposta às suas questões. Vou lhe dar um exemplo. Tempos atrás, uma avó procurou um sacerdote muito famoso da mídia e eu tenho maior respeito por esse sacerdote. Ele fala coisas com muita propriedade, com muita comunicabilidade. Chegaram para ele, essa senhora avó perguntou: padre, por que que meu neto nasceu com síndrome de Down? Ah, minha filha, você sabe, quando vem uma criança dessas para a nossa casa, todas as pessoas que pertencem a essa casa agrupam-se
em torno da criança. E geralmente a criança portadora de síndrome de Down é muito sensível, ela precisa de muito carinho, precisa do afago, do abraço. Isso acaba unindo a família num gesto assim de solidariedade, de afago, de carinho em torno dessa criança. Sim, padre, é isso que acontece mesmo. Na minha casa também acontece. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber por que na minha casa, por que o meu neto com síndrome de Down nasceu na minha casa e não na casa da minha vizinha. Aí esse padre teve a honestidade, a decência, a dignidade de dizer: ah, minha filha, isso eu não sei responder. É um segredo de Deus. É um mistério de Deus. A doutrina espírita, Theo, vem nos trazer o esclarecimento para essas questões. Se você quiser, no bloco seguinte, talvez especificar mais a pergunta, eu posso até passar o pouco que sei a respeito. Mas só para exemplificar que alguns dos temas tratados no livro são como esses. São aqueles que são levados para irmãos de outras religiões, outras crenças. E eu vou até me arriscar para lhe dizer que esse sacerdote que foi perguntado, no fundo, ele sabe a resposta. Mas, por injunções eucarísticas, pela posição dele perante a igreja, ele não pode dar a opinião dele. Ele tem que dar a opinião da doutrina da religião que ele representa. E na obra espírita, nós não temos esses óbices. Nós não temos estes obstáculos. É a doutrina da consciência livre. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. E nós procuramos colocar um pouco de tudo isso numa obra, numa cartilha que é oferecida às pessoas que estão começando a se interessar pela religião, pela filosofia, pelas coisas da vida. A gente continua esse papo depois do apoio cultural. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, batendo um papo com Sidney Fernandes, um bate-papo sempre agradável e ainda melhor depois de um lançamento de uma obra. Porque o conhecimento liberta. Sidney, no bloco passado você falou alguma coisa sobre outras religiões. Existem algumas obras que são espíritas para espíritas. A gente pode entender que porque o conhecimento liberta é uma obra mais ampla? Qualquer pessoa pode pegá-la e ali não vai falar, ah, não posso ler porque é espírita ou isso ou aquilo. Ela vai entender as respostas e vai conseguir aceitar com tranquilidade? Você tem toda a razão. Antes, Theo, eu quero agradecer publicamente ao Centro Espírita Amor e Caridade, às pessoas que compareceram aqui no centro do dia 9. Nosso lançamento foi dia 9, no domingo de manhã, dia 10, segunda-feira. 9 de abril, gente. 9, 10 de abril. Depois, dia 12 de abril, na quarta-feira. E 13 de abril, na quinta-feira à tarde. Então, eu quero agradecer
o pessoal que organizou, que divulgou e as pessoas que vieram me dar o abraço, comprar o livro cujos resultados são direcionados para as obras sociais do SEAC. É preciso que fique bem claro, viu, Theo, que os escritores espíritas têm essa disposição de não ganhar nada com a venda dos livros. Geralmente, assim como Chico Xavier fez com todas as suas obras. Chico não ganhou nada com as suas obras. E foram várias, né, Sidney? Foram mais de 400, né? E então, eu quero agradecer a todos que colaboraram, tanto com o seu carinho em relação a mim, como na aquisição das obras, com a vinda aqui, prestigiando o lançamento e depois comprando o livro cujos resultados estão favorecendo as nossas obras sociais. Mas sobre aquela questão de a obra ser ou não, ter ou não a cara espírita. Eu entendo que o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra de Allan Kardec, que foi lançada 7 anos depois do lançamento da obra básica nossa. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Somente em 1864 que Allan Kardec falou em religião. E mesmo assim, ele fez um extrato do Evangelho e evitou colocar questões que pudessem ensejar qualquer tipo de relação com dogmas, com discussões, com discordâncias, se o sangue de Jesus era representado pelo vinho ou não. Essas coisas foram deixadas de lado. E Allan Kardec escreveu uma obra tão somente com o pensamento, a moral de Jesus. Ora, a minha opinião é de que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser lido por qualquer pessoa do mundo. É que ele tinha que colocar o nome espírita ali. Ele teria que rotular como o aspecto religioso do Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é o Evangelho nosso. Ele não escreveu de novo, né? Não, ele simplesmente tirou a parte moral dos conceitos, dos exemplos de Jesus e jogou para o mundo. Um chinês, um japonês, um árabe que for ler ali o Evangelho segundo o Espiritismo só vai encontrar coisas relacionadas com o bem, com o perdão, com a condescendência. Então é uma obra universal. Nesta obra, guardando as devidas proporções, é claro que eu trato de espiritismo, é uma obra espírita. Mas eu tomei o cuidado, por exemplo, de na contracapa dela não falar em espiritismo, exatamente para não espantar alguns leitores que às vezes, influenciados por criaturas mais radicais, que puseram na cabeça que tudo que vem do espiritismo é do diabo. É do diabo. Então nós tomamos o cuidado de escrever uma obra que não radicaliza, que traz o amor de Jesus, traz as recomendações para uma vida gostosa, uma vida disciplinada, um chamamento à cidadania, um chamamento à convivência familiar, família, amigos, pessoas que têm dúvidas em relação a Deus, a Jesus, a Maria, esse Espírito maravilhoso, grandioso, que em algumas ocasiões era até mais conhecido do que o próprio Jesus. Então é um respeito que nós temos por esses valores fundamentais da vida, com uma facilidade de consulta, de acesso, como se fosse uma cartilha que você possa manusear a qualquer momento.
Ô Sidney, são vários já os seus livros Desculpa, eu lançados. acabei não respondendo a pergunta da caridade, né? Não, mas eu não fiz ainda. Ah, tá. Eu só citei a caridade. Mas nessa questão, são 17 livros já, e já tem alguns já encaminhados. Qual é a dificuldade maior para se escrever? Você acha mais dificuldade num romance ou num livro como esse, nessa compilação que você tem a pergunta e tem que trabalhar na resposta? O romance tem uma grande parte de diálogos, né? Que é mais fácil você discorrer, você percorrer. E agora há alguns livros que exigem uma concentração maior. Por exemplo, eu estou escrevendo agora um artigo sobre vingança. Uhum. E eu estou vendo um outro aspecto da vingança. Coisa que você já falou em um de seus romances, né? Falei. Então, aliás, você gosta muito desse romance, né? Em que cita dois grandes vingadores, né? Pois bem, o título do artigo que eu estou escrevendo, não terminei ainda. O título desse artigo vai ser Vingança, um convite à obsessão. Eu parto de uma frase de William Shakespeare que diz mais ou menos assim: a raiva, o ódio, é um veneno que você ingere na expectativa de que o outro morra. Então eu falo da vingança, nesse caso, sob o aspecto de que ela só vai trazer prisão, mal-estar, intranquilidade, doenças para aquele que odeia, para aquele que se vinga. Então é um tema forte, é um tema que exige concentração, pesquisa. Eu manuseio mais ou menos 30 livros para poder fazer um artigo de 8, 9 laudas. Então são temas assim que exigem muito cuidado, muita concentração, porque qualquer palavra mal colocada pode comprometer o conteúdo e até a pureza da doutrina espírita. Mas há livros gostosos, né? Que é um livro que eu gostei de escrever, fácil, assim, correu, eu contando uma história, foi o Gabriele. Você que gravou o audiolivro deve sentir a presença daquele espírito maravilhoso, gostoso, aquela menina linda que tinha o dom da mediunidade e que participou das coisas que aconteceram na França do século XIX. Então foi um livro muito agradável, muito gostoso, né? Agora há outras obras mais pesadas, e você já deve estar pensando talvez no livro Herdeiros de Nós Mesmos, que tem uma carga pesada de preconceito, de lutas, perseguição. Já é um livro que exige maior cuidado, mais pesquisas, né? Vamos fazer mais um intervalo, vamos para um apoio cultural e a gente volta já já na sequência desse bate-papo com Sidney Fernandes, falando um pouquinho de por que o conhecimento liberta. Até já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes, falando também sobre por que o conhecimento liberta. Sidney, no final do bloco anterior, eu perguntei a você qual era a grande dificuldade entre um romance e um livro como esse, que é o Porquê, seu mais recente lançamento, que tem perguntas. Na minha opinião, se eu estiver errado, me corrija, as respostas são um pouquinho mais complicadas, porque você meio que pisa em ovos. Claro, você vai dar um pouco da sua visão, mas você não pode fugir da realidade. Nem fugir da realidade e nem fechar a questão. Eu não sou dono da verdade. Aliás, você sempre cita isso nos nossos programas. Nós temos que respeitar o pensamento alheio, as filosofias que não compactuam conosco. Num bloco anterior, nós chegamos a falar a respeito das doenças, das mortes prematuras de crianças. Então, nesse momento, a doutrina espírita, que tem elementos disponíveis para esclarecer determinadas dúvidas, certos mistérios de outras religiões, ela tem que se fazer presente. Porquanto, não por maldade, não por preconceito ou presunção, algumas doutrinas não podem esclarecer, explicar o porquê de certas coisas e tem que acabar debitando para os mistérios de Deus. É claro que Deus tem seus mistérios ainda. Com certeza. E nós, como meros mortais, participantes de um mundo onde predomina ainda a ignorância e o egoísmo, a gente está caminhando, a gente não sabe nada ainda. Mas algumas coisas foram reveladas para nós. E não foram na base da especulação. Não, eu acho que assim, fulano pensa que assim. Não, os espíritos vieram nos dizer claramente algumas coisas que já haviam sido ditas por Jesus e não foram levadas a sério. Ou não foram entendidas, né? Em determinado momento, alguém de muita importância chega para Jesus e pergunta para ele, como é que eu posso alcançar a plenitude dos meus conhecimentos? E Jesus responde, mas você, um doutor da lei, não conhece? Você vai ter que nascer de novo. Mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe outra vez, com esse tamanho aqui, e nascer outra vez? Ora, e Jesus dá uma resposta que para nós espíritas é a consagração da lei da reencarnação. Como também, em dado momento, perguntam para Jesus assim, as escrituras dizem que Elias vai voltar. E quando é que ele vai voltar? E Jesus fala, Elias já voltou e vocês não o reconheceram, né? E fizeram dele o que bem lhes aprouve. Estava, aí o evangelista diz embaixo, Jesus estava se referindo a João Batista, numa clara alusão de que João Batista tinha sido Elias numa outra vida. Os irmãos de outras crenças, assim, vamos dizer, levados por algumas imposições, eles não podem ficar falando abertamente em reencarnação. Daí, quando você fala, por exemplo, numa criança que nasce sem uma perninha, ou nasce com uma deficiência mental, ou nasce com câncer, como é que você vai explicar isso? Uma criança que nunca fez mal para ninguém, ela nasceu agora, que mal que ela fez para estar sofrendo desse jeito? Vem a doutrina espírita, e é isso que nós colocamos em algumas partes desse livro que lançamos, que nós estamos vendo o espírito agora, mas não estamos vendo o passado dele. Uma criança que atrai nosso carinho, a nossa ternura, pela beleza, pela graça dela, e tem que ser assim mesmo,
Porque se você coloca um indivíduo feio, encarniçado, e a gente vai saber que o que ele foi na vida anterior, você não vai ter aquele afeto, aquele carinho que nós damos para os nossos filhos e nossos netos. E ele não consegue, com o tempo, ir se desligando das coisas ruins que já fez, né? E quando a doutrina espírita recebe um questionamento como esse, ela delicadamente diz, olha, eu sou assim agora, mas eu já tive vidas anteriores, não foi boa coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um problema crônico abdominal, eu particularmente. Deus me deu essa doença aí para eu sofrer por conta dele. Não, eu simplesmente estou arcando com o efeito de uma causa do passado. Assim também, o indivíduo que nasce com um câncer, uma alienação mental, uma posição de vida mais modesta e não tem um pensamento, uma inteligência muito brilhante, ou não vai alcançar uma projeção social, não vai ser um rei, mas vai ser um vassalo, e isso tudo está obedecendo toda uma organização global que é regida pelos enviados de Deus para coordenar as nossas vidas. E é isso que nós falamos em nossas obras, trazendo a explicação espírita que não foi entendida pelas pessoas na leitura dos evangelhos, e a doutrina espírita, que é a doutrina da consciência livre, rememora tudo o que o Cristo nos trouxe com um linguajar mais fácil, mais objetivo, transparente, dentro da razão. E, Sidney, estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria, sinceramente, parabenizá-lo por mais essa obra, né? Essa que é uma obra de perguntas e respostas. Acredito que você deve ficar muito feliz quando as pessoas lerem e gostarem das perguntas, vai receber muitos contatos. E fica esse restinho de programa aí para você deixar suas palavras finais no Despertar de hoje. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao SEAC, a editora SEAC, que mais uma vez prestigiou mais um livro meu, o 17º da minha lavra. Quero agradecer aos meus revisores que, com muita paciência, puderam mais uma vez ajudar-nos. E eu também cito nos agradecimentos você, Theo, e o Jonatas, que colaboraram com a edição e com a divulgação de mais uma obra da minha autoria. Muito obrigado a todos vocês.